Olá, internautas conectados no DMTV, estamos de volta com mais uma entrevista para você e hoje recebendo nos estúdios do Diário da Manhã o juiz do trabalho, Rodrigo Dias. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Nós vamos bater um papo hoje, falar sobre a nova lei da reforma trabalhista, que você possa então nos acompanhar e, claro, tirar todas as suas dúvidas acerca deste tema. E eu queria perguntar já, né, o que mudou com essa reforma? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa no cotidiano das empresas e mudou muita coisa na Justiça do Trabalho, ou seja, as mudanças de natureza, a gente chama de direito material, que regula a forma, os direitos, obrigações nas relações trabalhistas, né, cotidianas. E também houve profundas mudanças na forma como as ações trabalhistas são ajuizadas e como elas se processam em juízo, na Justiça do Trabalho, né? Pode-se dizer assim, em resumo bastante amplo, né, que houve uma certa flexibilização das verbas trabalhistas, dos direitos trabalhistas, um certo desamarramento das verbas que antes, dos direitos que antes eram muito rígidos. E do ponto de vista da justiça, eu diria que haverá uma exigência de maior responsabilidade com relação ao ajuizamento de ações trabalhistas. As novas regras, elas valem para todos os contratos de trabalho vigentes? Sim, para todos os contratos de trabalho vigentes desde sábado passado, né? Todavia, com relação às regras processuais, em especial, deferimento de honorários advocatícios, honorários periciais, custas processuais, há uma dúvida ainda. Alguns juízes acham que isso só vale para os processos que tiverem sido ajuizados a partir de segunda-feira, ou seja, a partir do primeiro dia de vigor da norma. Outros entendem que mesmo que a ação tenha sido ajuizada antes, se a sentença for proferida depois da lei ter entrado em vigor, que esses direitos todos serão reconhecidos, honorários e tal. Há uma divergência entre os juízes, a gente vai ter que esperar aí um pouquinho para ver o que os tribunais dirão sobre esse tema. As alterações, elas mexem em pontos como férias, jornadas, remuneração e carreira? Todos esses. Sobre férias, sim, jornada, muita coisa. Sobre as férias tem sido muito divulgado. As pessoas normalmente sabem das mudanças que ocorreram. O fato de que antes, como regra, só se podia tirar férias de um período apenas. Por exemplo, as férias de 30 dias eram de uma vez. E agora haverá a possibilidade de você fracionar essas férias em 3 períodos, caso empregado ou empregador assim deseje. Sendo que um desses períodos tem que ter pelo menos 14 dias, os outros não podem, o outro não podem ter menos de 5. Os maiores de 50 anos e menores de 18, que antes não podiam fracionar suas férias, também poderão. E como novidade absoluta também, nós temos a impossibilidade, a vedação de que se tire férias 2 dias antes do descanso semanal ou 2 dias antes de um feriado que ocorra. Então tem um feriado agora, né, no dia 15 de novembro, no dia 14 e no dia 13, nesses 2 dias não se pode começar o período de férias. Então existe essa restrição que é para que as férias sejam regularmente usufruídas, né? Doutor, e como ficam as pessoas que trabalham como home office e trabalho intermitente? Bom, o home office, aquele trabalho que é uma das espécies de teletrabalho, ou seja, aquele caso em que o empregado trabalha na sua própria residência, com comunicação com seu empregador por esses meios mais modernos de telecomunicação, né, de telemática, ele exerce um tipo de serviço que, Vanessa, que normalmente poderia ser feito na própria empresa, mas optou-se por fazer esse serviço na casa do empregado, no caso do home office, né? A principal novidade em relação ao home office é o fato de que este empregado, pela dificuldade ou inviabilidade do controle da jornada, da fiscalização da jornada, afinal ele trabalha na casa dele, Sim. A nova legislação diz que ele não faz jus, por exemplo, a horas extras, justamente em vista dessa impossibilidade de fiscalização. Sim. Ainda há alguns outros aspectos que a gente pode mencionar. O fato de que o empregador precisa ostensivamente, expressamente,
orientar esse empregado sobre como evitar acidentes de trabalho, doenças do trabalho, mesmo ele trabalhando na casa dele, porque ele pode adotar posturas ergonômicas, ele pode ser orientado quanto a isso, de tal forma que o empregador, fazendo isso, se livre de qualquer tentativa, qualquer possibilidade de ser responsabilizado por alguma doença ou algum acidente que o empregado sofra. E o trabalho intermitente é aquele trabalho que é prestado sem continuidade, com períodos de maior inatividade. Há um período de trabalho e um período de inatividade que pode ser medido em dias, até em horas, dias, meses. O empregado pode ficar muito tempo sem trabalhar, sendo que ele não será remunerado por esse tempo que ele não trabalhará. Será remunerado exclusivamente por aquele período em que ele efetivamente preste serviço, quando ele tiver sido convocado pelo seu empregador. 3 dias antes, no mínimo 3 dias antes, o empregador já vai chamá-lo e dizer: eu preciso de você no dia tal, no horário tal. E em 24 horas o empregado intermitente vai dizer, tem que responder: sim, eu vou, ou eu não vou. Não é obrigado a ir, perceba. Mas a ideia é de que, se ele diz que vai, então assumiu uma obrigação aqui. De tal forma que, quando esse empregado comparece finalmente ao serviço, se ele não comparece ao serviço, ele paga uma multa. Se ele comparece e o empregador não fornece aquele serviço prometido, também paga uma multa. Essa basicamente é a ideia, que tem por objetivo, digamos assim, formalizar o que a gente chama de bico, trazer esse pessoal para o lado formal das relações de trabalho. A nova lei, ela altera questões relacionadas ao salário mínimo, 13º? Não. O salário mínimo deve ser seguido regularmente. 13º não foi nem tocado. Precisa ver, essa questão do salário mínimo precisa ser melhor explicada, porque as pessoas têm em mente, no Brasil, que o salário mínimo é o de R$ 937 e só. Não é verdade. O salário de R$ 937 é o salário mínimo mensal, devido àquele empregado que trabalha na jornada prevista na Constituição Federal como limite máximo, ou seja, 8 horas por dia, 44 horas na semana. Se a jornada for mais curta do que isso, é possível ganhar menos do que R$ 937, mas é diferente isso de ganhar menos do que o salário mínimo, porque você ainda assim tem direito ao salário mínimo hora ou ao salário mínimo dia, dependendo do caso. Mas, de toda sorte, ganhar menos que o salário mínimo, lei nenhuma poderia fazer. E quanto ao 13º salário, a reforma nem tocou nesse tema. O que já começou a valer desde o último sábado? A meu ver, todas as normas que dizem respeito ao direito material. O que eu quero dizer é todas as normas que regulam a prestação de trabalho no cotidiano das empresas. O que é que tem dúvida? São as normas que regulam as questões de ordem processual, algumas questões de ordem processual. Quanto a estas, há juízes que acham que elas só valem para os processos ajuizados a partir da segunda-feira, dia 13. Outros juízes que acham que elas já valem mesmo para os processos ajuizados anteriormente. Mas quanto ao mais, conforme você me perguntou, férias, horas extras, compensação de jornada, essas questões trabalhistas do dia a dia das empresas, dos empregadores, dos empregados, isso já está tudo em vigor. Certo. E a questão das férias, dos bancos de hora, parece que a partir de agora eles terão que ser tratados com a empresa. Como fica isso? Não. O banco de horas antes da nova lei, ele era obrigatoriamente ajustado entre o empregador e o sindicato de empregados. Sim. Exigia-se negociação coletiva envolvendo o sindicato de empregados para que se pudesse implantar o chamado banco de horas. Em todas as empresas brasileiras em que se adota o regime de banco de horas legalmente, licitamente, é porque houve antes uma negociação envolvendo o sindicato de empregados. Isso ainda vale, continua em vigor sem problema nenhum, com compensação de jornada no curso de 1 ano. A novidade é a possibilidade de implantação do banco de horas de forma individual, através de um acordo individual, direto com o empregado, desde que a compensação de jornada, a apuração desse sistema de compensação, se dê em no máximo 6 meses, e não mais em 1 ano. Então as empresas agora têm 2 opções. Banco de horas com duração de 1 ano, no máximo de 1 ano, através de negociação coletiva, ou banco de horas com duração no máximo de 6 meses,
com apuração dentro de 6 meses, isso pode ser negociado individualmente. Bom, já que falamos de sindicatos, né, como que ficaram as mudanças no processo trabalhista e no papel dos sindicatos? Olha, a grande mudança com relação aos sindicatos propriamente dito, eu creio que a gente deve considerar que é a extinção da contribuição sindical. Aquele valor salarial, aquele desconto no salário que todos os empregados brasileiros sofriam no mês de março, em valor equivalente a um dia do seu salário. E isso acontecia quer queira, quer quisesse, quer não quisesse. Essa contribuição, que a rigor é um imposto sindical, foi extinta. De tal forma que agora todas as contribuições devidas aos sindicatos passam a ser feitas voluntariamente. Não são devidas, portanto, melhor dizendo, né? Todas as contribuições que quaisquer empregados desejarem fazer devem ser feitas por vontade dele. Não é mais obrigatório que o faça. Além disso, o sindicato foi fortalecido, por outro lado, na medida em que fortaleceu-se, prestigiou-se, valorizou-se a negociação coletiva. E a negociação coletiva é a negociação firmada com a participação do sindicato, principalmente do sindicato de empregados, que em qualquer caso de negociação coletiva ele tem que estar presente. E a reforma reforçou a ideia de que a valorização da convenção e do acordo coletivo de trabalho, porque eles podem, em alguns casos, se sobrepor até mesmo à própria lei, de tal forma que a dimensão dos acordos e das convenções coletivas foi bastante ampliada pela reforma trabalhista. A nova legislação, ela não vale para os contratos que não são regidos pela CLT e tem contratação à parte, que são os serviços públicos e também os autônomos. Eu queria que o senhor esclarecesse melhor isso para a gente. Isso é a reforma e também, antes e depois da reforma. A consolidação das leis do trabalho, que foi o principal diploma afetado pela lei da reforma trabalhista, ela regula apenas a relação de emprego, os contratos de emprego, aqueles firmados entre empregadores e empregados. Isso não vale para os servidores públicos que têm as suas relações reguladas por um estatuto, por isso que se diz que eles são estatutários, e não vale também para os para os trabalhadores autônomos, que não detêm vínculo com ninguém. Ele é autônomo e, portanto, por definição, é ele quem define a forma como ele presta serviço, ele não se subordina a ninguém. De tal forma que a CLT se aplica a rigor, de fato, apenas aos empregados. Assim dito, aqueles que se subordinam a um tomador de serviços, o empregador, em caráter permanente, mediante pagamento de salário, com subordinação, como eu disse antes, e prestam serviço de forma não eventual. Realmente, servidores públicos e trabalhadores autônomos não são beneficiados, não são afetados pela CLT. E para você que quer entender um pouco mais sobre isso, o Dr. Rodrigo Dias, ele traz aqui uma novidade, que é um livro que você mesmo escreveu, né? Eu e mais 3 colegas, os 3 também juízes, sendo 2 de Goiás e 1 de Minas Gerais, que são o Kleber Salles, o Platão Neto e o Marcelo Palma. Nós lançamos um livro em que nós realmente comentamos cada uma das disposições da nova lei, da lei da reforma trabalhista. Esse, aliás, é até o Reforma trabalhista o título, comentada. Né? Que é análise artigo por artigo, que a ideia é essa mesmo. Isso mesmo. E aonde nós podemos encontrá-lo? Aqui em Goiânia, ele está sendo comercializado lá na livraria Leitura do Goiânia Shopping. E se alguém preferir, pode mandar um e-mail para livroreforma@hotmail.com. Acho que é bem óbvio, né? livroreforma@hotmail.com. Certo, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco, esse bate-papo. Acredito que esclareceu a dúvida de muitas pessoas. E quando nós tivermos aí mais algumas dúvidas, vamos procurá-lo novamente. Eu agradeço, fico à disposição de todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Uma ótima tarde para você que nos acompanhou. Daqui a pouco mais novidades para você aqui no DMTV.